Sejam todos bem-vindos ao Contos do Cabana. Contos curtos, mas cheios de mistério. O Tsuru Buné. A lenda, história, conto do barco vazio, ou oco para algumas traduções, ou até mesmo a nave oca. Por incrível que pareça, essa história ficou conhecida muito tempo depois. Muito tempo depois em que o Japão não vivia mais aquele período Edo, para ser mais exato. Um período que durou de 1603 a 1867. Nessa época, o Japão era isolado do restante do mundo. Ele se encontrava num período em que o próprio país era fechado e que outras civilizações, outras culturas, outros países não tinham tanto acesso à sua cultura, às suas histórias, aos seus costumes ali. Essa história chama atenção pois ela é muito intrigante. Ela não deixa uma explicação óbvia do que seja. Há umas possíveis explicações, mas sempre com ar de mistério. Eu gostaria que você fizesse isso. Que você imaginasse ser um cidadão, um aldeão da província de Itachi, na costa leste do Japão. Há quem diga que a província de Itachi nunca existiu. Mas vamos pelos fatos. O ano é 1803. Um grupo de pescadores avistam, ao longo da costa, algo estranho. Pois veja bem, imagine você descansando, ao longo da costa você vê aquela pequena embarcação vindo na direção do mar, pega o seu barco e começa a navegar lá para ver o que é. Você acha estranho, com um grupo de pescadores, decide, vamos dizer que rebocar aquela embarcação até a praia. É aí que as coisas ficam bem mais interessantes. Segundo esses contos romantizados do Japão, que foram encontrados em manuscritos, encontrados em pergaminhos, em histórias que foram escritas 50, 60, enfim, há muitos anos depois. Essa embarcação, ela era muito peculiar. Apesar da curiosidade, esses pescadores, esse grupo de aldeões ali eles tinham um pouco de receio. Pois bem, você reboca esse barco vazio, como eles dizem, até a praia. Nesse momento já existiam várias pessoas ali em volta para saber o que estava acontecendo. Se acontece isso comigo ou com você, claro que você fica curioso. Todo mundo é curioso para saber, uma embarcação estranha flutuando ao longo da costa. Você reboca esse objeto e você traz ele até a costa. Você percebe que ele é um objeto grande até. Não vou falar de tamanho aqui, porque talvez não seja tão propício a me prender nesses detalhes, pois é um conto. Não estou trazendo aqui dados científicos do que era, pois era um conto. É um conto passado de geração em geração. Muitas coisas se perdem. Como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Segundo os relatos de quando o estranho objeto, a estranha embarcação, chegou à praia, muitos começaram a perceber que ele era diferente de tudo que eles já viram. Eles olharam por cima do objeto e perceberam que ele tinha pequenas aberturas, janelas de vidro, que dava para ver o interior do objeto. Poxa, aí já é curioso. Não parece muito bem com um barco. O que parecia ser um vidro, um cristal, revestia uma das partes de cima do objeto. Alguns diziam que parecia bambu, madeira, outros diziam que parecia um metal que eles não conheciam até então. De certa forma, protegia a embarcação de um suposto choque com as ondas ou com a encosta ou com alguma rocha que poderia fazer algumas avarias no objeto. O material forte e liso, como eles descrevem, com uma fina camada de tinta vermelha na parte de cima. Aparentemente o objeto era bem estranho. Quando eles olharam para dentro do objeto,
Eles perceberam que tinham estranhos símbolos e figuras, formas geométricas, que enfeitavam toda a parte interna da pequena embarcação ou grande embarcação. Eis o mistério. O que seria isso? Todos já estavam intrigados. Tinham crianças que estavam em pavor. Ao mesmo tempo, algumas pessoas mandavam ficar quietas, não sabiam do que se tratava. Alguns anciões se aproximaram. A aldeia praticamente toda se aproximou do estranho objeto. Mas o mais curioso, quando eles estavam se perguntando o que era, quando eles observaram aquela estranha criatura dentro do objeto. Eles ficaram surpresos ao verem que dentro daquele estranho objeto existia um ser, uma pessoa, uma mulher. Sim, uma mulher. Uma mulher que aparentava entre seus 18, 20 anos. Muito bela, por sinal, com uma pele rosada. Uma pele rosada clara. De aparência muito jovem. Seus cabelos eram lindos. Segundo alguns contos diziam. Longos cabelos vermelhos. E com algumas mechas brancas que desciam do couro cabeludo até as pontas. Roupas que jamais foram vistas ali. Roupas talvez de uma cultura diferente, de um país diferente. A costura era diferente. Era algo belo de se ver. E nas suas mãos carregava uma caixa. Uma caixa que ninguém pôde pegar. Que na verdade ela não deixou ninguém retirar. Ela tratava todos com uma forma doce, com gentileza. Nada de agressividade, nada. Mas ela foi muito cordial, apesar do dialeto estar meio que incompreendido ao mesmo tempo. A pessoa tentando se comunicar com aquele estranho ser, e aquele ser de extrema formosura, como dizem alguns contos e alguns manuscritos. Claro que por muito romantizado. Diz até que o escritor, a pessoa que relata, que estava ali, o autor, ele se apaixona pelo ser, pela mulher. E nessa indagação do que ser, do que era, qual a possibilidade de existir do que seria, né, essa mulher, porque ela estava fazendo ali, eles perceberam que apesar da cordialidade dela, da boa forma de conduzir a situação, ela em nenhum momento deixou que pegassem a caixa, que ela protegia entre seus braços. Após um longo tempo, nessa possível tentativa de comunicação, em que ela tentava se comunicar e eles tentavam se comunicar de volta, através de gestos, explicações, desenhos, talvez quem sabe até um desenho na praia, para tentar mostrar algo para ela, não sei, é misterioso. Talvez quem saiba ela, através de um bom tempo ali de convívio, talvez ela poderia estabelecer uma comunicação, aprender alguns costumes. Mas não foi o que aconteceu. Hoje em dia, se aparece algo no nosso entorno e nós nos deparamos com algo desconhecido, nós vamos querer que aquilo fique nossa posse, que aquilo se torne nossa, que aquilo se torne, de certa forma, nossa propriedade. Não é justo. Eu considero que não seja justo. Você simplesmente, algo aparece do céu, ou do mar, ou da terra, enfim, e você toma posse daquilo. Não te pertence. Assim como eles também acharam que não pertenciam a eles. Um dos aldeões, segundo alguns manuscritos, diz que segundo ele, em algumas culturas, como a Rússia, naquela época, 1803, que aquela mulher de beleza, de formosura inestimável, ela poderia ser uma princesa. Que essa princesa, após o casamento, ela traiu o marido. E como de costume em algumas culturas como a russa, ela foi deixada à própria sorte numa embarcação, no mar, com a cabeça do seu amante dentro da caixa. Como era de costume, não deveríamos fazer jus àquilo e tomarmos para nós. Então, o ancião diz a todos que deveriam deixar ela partir, que deveriam deixar ela seguir o curso
da sua história, da sua sorte. Então, todos os aldeões da vila concordaram e as pessoas, pois respeitavam muito aquela cultura. A cultura japonesa respeita muito seus anciões, né? Um pouco diferente da nossa aqui, que muitos não têm respeito nem pela própria história. Eles ouviram a voz dos mais velhos, entraram em consenso, colocaram a mulher de volta dentro da embarcação e assim ela pôde partir para seu destino. Mas a história ela é muito intrigante. É um objeto que eles não conheciam, uma mulher diferente fisicamente, pois lá não existiam mulheres de cabelo vermelho no Japão. Não há esse tipo de pigmentação de pele, essa melanina no cabelo, né? E por mais incrível que pareça, era algo desconhecido para eles. Mas eles respeitaram mesmo assim, talvez a crença de um povo. Estou dizendo assim que talvez. E se não for? E se de repente é um objeto que caiu no mar, ela está um pouco desorientada, essa entidade, esse ser, e eles capturam ela, tentam dialogar, não conseguem e deixam ela seguir o próprio rumo da história. Por muito respeito. Eu acredito que teve muito respeito ali com aquele fatídico incidente. Há algumas culturas que realmente acontecem isso. Em que ela se casou, segundo algumas culturas, é claro, a cultura russa da época, colocada à sorte num navio ou num barco, numa embarcação, solta ao mar, as roupas diferentes, a linguagem diferente, a escrita diferente. Pode ser uma explicação. E na caixa, colocada a cabeça do seu amante, para que ela viva, sei lá, na eternidade com ele, ou que ela pense nos fatos, ou entenda o que ela fez. São possibilidades, são muitas possibilidades. Mas o caso de Utsurubo, né, é muito incrível, muito incrível. Alguns dizem que são lendas contadas, histórias para crianças dormirem, ou contos romancistas de alguma época que até então não temos conhecimento. Não tínhamos conhecimento, até pela época, né, o período Edo. Vamos ser sinceros, um país por tanto tempo fechado, e quando abre suas fronteiras, você descobre muitos contos, muitas histórias, uma cultura fantástica, um povo maravilhoso, apesar de tudo que já aconteceu. E aqui eu digo, é simplesmente história. Aqui eu estou apenas para contar um conto, de uma forma simples, rápida, como se fosse um amigo contando para o outro, sentado dentro de uma cabana. E esse é o propósito. Como eu disse anteriormente e sempre vou dizer, o Contos do Cabana não é para trazer medo, e sim, e sempre se questionar, pois o maior mistério que podemos concluir é que não sabemos muitas coisas, que não sabemos muitas histórias que foram contadas e foram perdidas ao longo do tempo. Mas de fato, uma coisa chama atenção. É o fato de nós nunca sabermos o que eles querem, se forem eles. Mas nunca deixe de se perguntar, porque afinal, quem são eles?